pessoas, estamos mais uma vez aqui com vocês para falar um pouquinho sobre Espiritismo no nosso canal Ser Espírita. E a gente tem falado ultimamente sobre reencarnação. E sobre esse tema, outro dia um amigo meu, que não é espírita, mas sempre se interessou, sempre conversou muito com a gente, na verdade ele é católico, assistindo aos nossos vídeos, provavelmente mais por amizade do que por qualquer outra coisa, surgiu na mente deles algumas perguntas sobre esse tema. Inclusive, ele tentando entender dentro da concepção dele, da religião dele. E essas dúvidas que ele trouxe para a gente através do nosso WhatsApp, elas, em sua maioria, são as mesmas que Kardec, em sua época, nas obras da codificação, ele respondia e conversava sobre elas, que são dúvidas naturais que surgem sempre que o assunto é espiritismo, sempre que o assunto principalmente são as vidas sucessivas, é a reencarnação, é a possibilidade de voltarmos aqui para viver outras existências dentro de uma eternidade. Eu anotei aqui as dúvidas que ele trouxe para mim, eu consegui algumas um pouco esclarecer para ele, que a gente não sabe tudo, mas sempre está tentando aprender. E entre elas, que é uma das mais comuns, é sobre exatamente o porquê que quando nós estamos aqui no plano físico, quando para cá nós voltamos, a gente não se lembra absolutamente de nada em relação a essas outras vidas que nós já vivemos. Ou seja, Wagner falou para mim que as reencarnações podem ser por resgate, pode ser provas, pode ser missões, que tudo tem seu motivo, tudo tem sua causa. A maioria das coisas pelas quais a gente passa são geradas em outras existências e agora a gente está de alguma forma resgatando, de alguma forma se aperfeiçoando. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso pagar uma dívida que eu tenho se eu não lembro qual é essa dívida? Como é que eu posso fazer uma missão a qual eu me propus se eu não recordo qual que é essa missão? Se eu tenho um inimigo, como é que eu posso me reconciliar com esse inimigo, ou ele me perdoar, ou vice-versa, se eu nem sei se a pessoa do lado é esse inimigo ou não é esse inimigo? Mas esse véu de esquecimento que nos cobre em todas as nossas existências é um dos principais benefícios, ao contrário do que muita gente pode pensar, que nós temos nessa nova oportunidade que a gente está tendo aqui como encarnado. Vamos supor, nos exemplos que eu acabei de dar, se eu reencarnei em uma família onde o meu pai tenha sido um adversário meu de outra existência, eu tenha feito algum mal para ele, ou ele tenha me prejudicado de alguma maneira, e agora a gente volta junto para se reconciliar, para a gente gerar um sentimento positivo entre nós dois, para apagar de vez esse sentimento negativo que pudesse ou possa existir entre a gente. Se eu lembrasse quem ele é, se ele recordasse perfeitamente o que eu fiz para ele, ou vice-versa, não seria muito mais difícil a gente conseguir essa reconciliação, a gente conseguir conviver juntos, se eu, ao me deparar hoje com uma pessoa que depende de mim de alguma forma, que eu tenho algum relacionamento com ele, e eu sei que essa pessoa, quem ela foi em outra vida, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, vamos supor que hoje o nosso vizinho, em outra existência, tenha sido um assassino, tenha matado várias pessoas, ou tenha sido uma pessoa desonesta, um ladrão. Como é que eu posso ter ao meu lado um vizinho e falar para ele bom dia, se eu sei de todas as barbaridades que ele tenha cometido em outra existência, e vice-versa, que o nosso passado culposo também estaria exposto a todos. Então esse esquecimento exatamente é o maior benefício que Deus pode dar para nós quando a gente está aqui no plano físico, porque a gente consegue conviver com as pessoas, levar a nossa existência sem sentimentos de culpas, ou sem pré-julgamentos, ou sem preconceitos de qualquer tipo de erros que tenham cometido contra a gente, ou que a gente tenha cometido contra outras pessoas. E dentro ainda dessa perguntinha que ele fez para mim,
do esquecimento temporário, mesmo que a gente não consiga recordar, se a gente fizer um esforçozinho, se analisar um pouquinho, analisar as situações que a gente vive, as dificuldades que a gente passa, quais são os maiores desafios a serem vencidos, principalmente em relação à nossa personalidade, por intuição, a gente vai ter uma noção do que nós fizemos de errado, de quais são as principais dificuldades do meu caráter que eu tenho para modificar, para transformar para o bem, o porquê aquela pessoa com quem eu convivo, apesar dela nunca ter me feito nada, por que o meu santo não bate com a dela, como a gente costuma falar? Por que essa dificuldade de entendimento? Não necessariamente que tenha sido problemas de outras existências, que pode ser simplesmente energias que não batem, falta de sintonia. Mas grande parte das ocasiões, das oportunidades, é exatamente porque esse alguém, de alguma maneira, fez algo para nós, ou nós fizemos para ela, e essa antipatia natural ela acaba vindo à tona. E mesmo assim, dependendo do grau de relacionamento que a gente tem, a gente se esforça um pouquinho, a gente esquece um defeito ali, vence um pouco aquela aversão que a gente tem, e aos poucos a gente vai conhecendo a pessoa melhor, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a gente reconhece que ela nunca fez nada de mal para a gente, e a gente vai mudando o sentimento. E é esse o objetivo principal, que quando os dois seres ou mais se reúnem, às vezes até numa mesma família, com o objetivo de reconciliação, de reparação, ou de aprendizagem, para aprender a viver junto, a respeitar e a amar. E da mesma forma com pessoas que a gente gosta de forma gratuita. A gente nem conhece a pessoa, de repente a gente está conversando com a pessoa como se conhecesse ela há séculos. E provavelmente a gente pode conhecer ela há séculos. Então a gente vai, aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com situações que nos levam a nos conhecer melhor como individualidade, como ser espiritual. Então a gente vai aprendendo também um pouco do quem a gente foi, do que a gente fez, das nossas carências, das nossas maiores necessidades. Isso é um fator positivo dentro da lei da reencarnação. Outra dúvida que ele trouxe para mim é, mas espera aí, Wagner, se eu tenho várias vidas, se hoje meu pai, amanhã pode ser meu filho, ou pode ser meu irmão, se de repente a pessoa que hoje com quem eu tenho mais afinidade tenha sido, ou tenha menos afinidade, tenha sido alguém importante numa outra existência e agora ela está me fazendo mal por algum motivo, como manter os vínculos familiares entre pais e filhos, se eu posso ter vários pais, se eu posso ter vários irmãos, se filhos podem em outra vida serem pais? Então, na concepção dele, a reencarnação é uma lei que termina com os vínculos familiares. De alguma forma, destrói aquilo que geralmente a gente mais dá valor, que é a união entre a gente e os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Aí a gente tem que parar para pensar um pouco no que a gente precisa vencer dentro da gente em relação a sentimentos e principalmente com os nossos irmãos do caminho. Sair um pouco desse egoísmo, sair um pouco desse exclusivismo, de achar que só quem a gente deve amar e só quem a gente deve gostar são nossos pais, são nossos irmãos, são nossos filhos. Eu tenho que aprender a amar o meu pai, por exemplo, não porque ele é meu pai apenas, não porque foi ele que me colocou no mundo. Provavelmente vocês, como eu, nós amamos aos nossos pais porque eles são nossos amigos. Eles são nossos companheiros de jornada, eles nos fazem bem. A companhia deles, para nós, é fundamental pelo amor que nos une. Então, se a gente parar para pensar e de ser tão exclusivista e ser tão dogmático, tanto faz se ele é meu pai, se é meu irmão, se é meu filho. O importante é que eu gosto dele e que eu amo. Então, se em outra oportunidade eu tiver outro pai, eu não vou deixar de amar aquele espírito que foi meu pai, simplesmente porque hoje eu tenho outro pai, caso eu lembrasse dessa situação. Então, assim, a gente amplia o nosso leque de afinidades,
amplia o nosso leque de pessoas que nos fazem bem e de quem a gente quer bem. Isso é fundamental para a gente aprender a amar as pessoas, independente do vínculo que nos unem a ela. Quanto mais pessoas a gente amar, melhor. Então, se a gente parar para pensar tanto nessa coisa exclusivista de eu amo meu pai, não importa como ele seja, e o meu vizinho eu odeio, mesmo se ele for igual ao meu pai nas coisas que ele faz, está na hora da gente reparar e refletir e pensar melhor em como a gente enxerga o nosso irmão do caminho, para talvez a gente aprender a enxergar a nós mesmos. E outra dúvida que ele trouxe, essa mais simples, é se existe um número estipulado de reencarnações que a gente tem que viver aqui no nosso planeta para atingir um grau maior, para atingir essa perfeição. Um amigo meu, ligado a outra corrente religiosa, que é a Umbanda, uma vez me trouxe a informação que ele tinha recebido de um guia espiritual que cada ser humano que por aqui passa vive 10 reencarnações. É o período que ele tem para estudar, para aprender, para crescer. Independente de como cada um pensa e no que cada um acredita, se nós formos acreditar que há um número limitado de encarnações para cada um de nós, é a mesma coisa que a gente está dizendo que não existem reencarnações. Porque se cada um dentro de uma sala de aula aprende de uma maneira diferente, aprende em um ritmo diferente, como é que eu posso estipular um número para mim ou para você igual? Há pessoas que evoluem mais rápido, aprendem mais rápido em determinados setores, em determinada forma de agir, forma de pensar, enquanto que outras evoluem em outra questão, evoluem em conhecimento, evoluem em coisas que eu ainda não tenho a capacidade nem de saber o que é. Então, o grau de evolução ele é diversificado entre todos nós. Dessa maneira, o número de reencarnações é o infinito. Enquanto a gente estiver evoluindo, não só no planeta Terra, em outros mundos e outros planetas, haverá a necessidade de reencarnar enquanto a gente estiver em aprendizado, enquanto a gente tiver coisa para aprender. E como nós, num planeta ainda tão pequenininho que nem o nosso em relação ao universo todo, podemos pressupor o que falta para a gente aprender. Se eu não sei nem o que falta para mim estudar, para eu trabalhar, como é que eu posso dizer quantas encarnações eu ainda preciso para chegar num grau de perfeição que eu nem sei qual é esse grau de perfeição? Então, se a gente parar para pensar, a gente fica até meio nóia, né? Então, não há um número específico de reencarnações. Elas são infinitas, provavelmente, que nem é o nosso espírito e se perde aí nos tempos. E outra coisa que toca também um pouquinho a gente é: eu sou homem, eu vou reencarnar sempre como homem, e a mulher vai reencarnar sempre como mulher? Na verdade, o espírito não tem sexo. O espírito não é homem, o espírito não é mulher. O espírito é espírito. Há espíritos que reencarnam como homem para desempenhar as tarefas do sexo masculino em nosso planeta, como há espíritos que reencarnam como mulher com o mesmo objetivo. E quanto à individualidade nossa, de cada um, vai depender muito do valor e de quanto a gente considera importante para nós, ou relevante para nós, sermos homens ou sermos mulheres. Tem gente que leva a masculinidade tão a sério, essa necessidade de ser homem ou essa necessidade de ser mulher, que ele agrega à personalidade dele esse sexo. Então, provavelmente, por várias vidas, por várias encarnações, ele virá como homem e a mulher virá como mulher. Enquanto há espíritos que o foco dele está ligado em tantas outras coisas, que para ele tanto faz que ele venha como homem e como mulher. Se uma tarefa que ele tem que realizar, ou uma prova que ele tem que suportar, é mais fácil acontecer no mundo feminino, no espaço feminino, ele não terá o mínimo pudor em vir como mulher. Isso depende de cada um e varia de cada um. A gente poderia entrar na questão aqui, então é por isso que há homossexuais, um espírito é muito masculino e por isso ele vem num corpo de mulher e ele acaba se tornando uma lésbica, por exemplo? Não.
isso não é regra, então eu prefiro nem entrar nesse mérito. Se um dia vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre homossexualidade, a gente vem aqui, a gente faz para a gente compreender melhor a visão espírita dentro desse tema. Mas fora isso, não, o espírito não tem sexo. Então você que é machista, está aí olhando para mim preocupado, mas eu não quero vir mulher na próxima encarnação. Vai depender muito da sua necessidade kármica, vai depender muito de imposições que a vida pode lhe dar em relação ao que você está fazendo hoje. E também pode ser que lá, quando você estiver lá, você pense de maneira diferente e você até peça, até implore para vir numa situação de uma mulher, vai saber. Sem preconceito, né? E por último, mas não menos importante, qual que é o intervalo de uma reencarnação para outra? Quanto tempo eu passo no plano espiritual, depois que eu desencarno, para voltar em outra existência? Existe um prazo limitado? Também não. Não existe um prazo limitado. Há espíritos que têm a sua reencarnação quase que automática, principalmente quando ele é muito ligado à matéria, muito ligado ao erro, pouco desenvolvido espiritualmente, então ele não tem nada de produtivo nem para aprender e nem para realizar na espiritualidade. Então há casos que o retorno é quase que automático. Enquanto que outros passam anos, séculos, até milênios, sem a necessidade de voltar ao plano físico. Principalmente aqueles que estão mais focados e mais voltados em suas tarefas no plano espiritual. Alguns não desejam voltar e outros não precisam voltar. Então o tempo é muito variável entre uma encarnação e outra, dependendo da necessidade de cada espírito. E uma coisa que a gente até acha interessante é que, enquanto a gente está aqui, a gente tem aquele medo, aquele receio e não quer morrer de jeito nenhum. Tem medo de morrer, tem medo de desencarnar, quer mais é ficar por aqui mesmo. Só que a mesma coisa acontece do lado de lá, principalmente para os espíritos que estão em boas situações, com bons relacionamentos, com tarefas diversificadas, estudando, aprendendo. Ele também não quer voltar para cá, porque aqui é onde ele errou, aqui é onde ele cometeu o erro, aqui é onde as pessoas menos compreendem as suas necessidades, e lá ele está num ambiente bom, num ambiente positivo. Você falar para ele voltar para cá, é a mesma coisa que você está condenando ele à morte, entende? Então, enquanto a gente está aqui, a gente não quer ir para lá. E geralmente, quando a gente está lá, a gente não quer nem pensar em passar por aqui. O mais importante ainda, vamos fazer só um adendozinho aqui, para a gente entender um pouquinho dessa necessidade de falar de reencarnação, de necessidades kármicas. Uma coisa que a gente precisa compreender é que aqui, o nosso plano físico, é uma escola, é um local de trabalho, é um local onde a gente precisa, de alguma forma, realizar alguma tarefa específica para a nossa evolução espiritual. A nossa verdadeira vida é lá, no plano espiritual. Lá nós vivemos. Lá a gente faz as nossas realizações, lá a gente escreve a nossa história. É como se hoje eu estivesse em algum local e eu estou doente, estou precisando me internar em um hospital para melhorar. Então, vão me pegar e me internar no hospital chamado Terra, no plano físico. Hoje eu estou precisando fazer uma faculdade, eu estou precisando estudar, eu estou precisando aprender uma coisa a mais para eu crescer. Então eles vão pegar o Wagner e vão colocar lá naquela escola chamada Terra, lá no plano físico. Eu aqui estou fazendo tudo errado, estou perseguindo pessoas do bem, estou roubando, estou matando, não quero melhorar de maneira nenhuma. Então eles vão pegar o Wagner e vão colocar lá na prisão, lá naquela prisão chamada Terra, lá no plano físico. Então a verdadeira vida, onde a gente cresce, onde a gente evolui, onde a gente vive, é lá no plano físico. Aqui é só uma passagem, para alguns muito curta e para outros um pouquinho mais longa, mas que permanece sendo num tempo muito escasso em relação à vida eterna, em relação
a infinidade de coisas que a gente tem que fazer pelo espaço afora. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.